sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. O monte do conforto é o monte do Calvário. O abrigo da consolação é edificado com a madeira da cruz. O templo do fortalecimento celestial tem como fundamento a rocha ferida, ferida pela lança que seu lado perfurou. Não há cena alguma em toda a história sagrada que cause tanta alegria à alma como a cena do Calvário. Diziam os versos: não é estranho que a negra hora que sobre a terra pecadora jamais antes raiou deve tocar o coração com poder mais suave para maior conforto que a alegria angelical, e que para a cruz os olhos do pranteador devem tornar mais cedo do que onde as estrelas de Belém ardem. Em nenhum lugar a alma encontra semelhante consolação como naquele onde reinou a miséria, triunfou a angústia, onde a agonia atingiu seu clímax. Ali a graça cavou uma fonte que jorra água pura como cristal, cada gota capaz de aliviar as aflições e as agonias da humanidade. Você tem tido seus períodos de aflição e confessará que não foi no Monte das Oliveiras que encontrou consolo, nem no Monte Sinai, nem em Tabor, mas o Getsêmani, o Gabatá e o Gólgota têm sido os meios de conforto para você. As ervas amargas do Getsêmani têm frequentemente tirado as amarguras da nossa vida agora. O flagelo de Gabatá tem repetidamente açoitado nossos cuidados e o suspiro do Calvário tem colocado todos os outros suspiros em fuga. Temos aqui um assunto que, assim creio, pode ser um meio de consolo para os santos de Deus, observando que ele tem em sua origem na cruz e dela prossegue em um córrego rico de perenes bênçãos a todos os cristãos. A figura da redenção é muito simples e é de forma frequente utilizada nas Escrituras. Quando um prisioneiro é preso e feito escravo por um governo bárbaro, antes de ser libertado, é comum que um preço de resgate deva ser pago. Ora, nós, sendo pela queda de Adão, inclinados para a culpabilidade e sendo, de fato, virtualmente culpados, fomos, pelo irrepreensível julgamento de Deus, deixados à vingança da lei. Fomos dados às mãos da justiça, justiça que nos reivindicou para sermos seus escravos cativos para sempre, a menos que pagássemos um resgate que possibilitasse a redenção de nossas almas. Éramos, de fato, pobres como pequenas corujas e não tínhamos nada com que nos abençoar a nós mesmos. Éramos, como nosso hino tem dito, devedores falidos. Tudo o que tínhamos antes foi vendido. Fomos deixados nus, pobres e miseráveis, e não podíamos, por meio algum, encontrar um resgate. Foi só então que Cristo entrou em cena, levantou-se como nosso fiador e, no lugar de todos os eleitos, pagou o preço do resgate para que fôssemos, naquele momento, libertados da maldição da lei e livrados da vingança de Deus. Podemos então tomar nosso caminho, purificados, livres e justificados pelo seu sangue. Deixe que me esforce para lhe mostrar algumas qualidades da redenção que está em Cristo Jesus. Você se lembrará da multidão que ele redimiu. Não somente eu, nem somente você, mas uma multidão que homem algum pode enumerar. Um número que excederá as estrelas do céu, como ultrapassará todas as contas mortais. Cristo comprou para si próprio alguns dentre cada reino, nação e língua sob o céu. Ele redimiu dentre os homens alguns de cada classe, do maior ao menor, alguns de cada cor, brancos ou negros, alguns de cada posição na sociedade, o melhor e o pior. Para homens de todos os tipos, Cristo Jesus se deu como resgate, a fim de que fossem redimidos para Ele mesmo para sempre. Ora, concernente a este resgate, devemos observar que ele foi totalmente quitado e de uma só vez. Quando Cristo redimiu o seu povo, ele o fez de forma completa.
Ele não deixou uma única dívida a ser paga, nem ainda um centavo para quitar mais tarde. Deus exigiu de Cristo o pagamento pelos pecados de todos os eleitos. Cristo se levantou para pagar toda a dívida que seu povo devia, qualquer que fosse. O sacrifício do Calvário não foi um pagamento parcial, não foi uma exoneração parcial, foi um pagamento completo e perfeito, e obteve uma remissão completa e perfeita de cada débito de todos os cristãos, tanto dos que já viveram, os que vivem e os que viverão até o fim dos tempos. Naquele dia, quando Cristo foi pendurado na cruz, ele não deixou nem mesmo um centavo para que pagássemos, a fim de satisfazer a Deus. Ele não deixou nada que não tivesse satisfeito. Todas as exigências da lei foram então ali pagas por Jeová Jesus, o grande sumo sacerdote de todo o seu povo. Bendito seja o seu nome, ele pagou tudo de uma vez. Tão inestimável era o resgate, tão esplêndido e magnífico era o preço exigido por nossas almas, que alguém poderia imaginar que seria maravilhoso se Cristo o tivesse pagado em prestações, uma parte agora e outra depois. As dívidas dos reis eram, algumas vezes, pagas desta forma, uma parte imediatamente e a outra em prestações ao longo dos anos. Mas não foi assim com o nosso Senhor. Ele se deu como sacrifício uma vez por todas. De uma vez ele pagou o preço e disse: está consumado, não deixando nada para ser concluído depois, por nós ou por ele mesmo. Ele não pediu um pagamento parcial, nem declarou que viria novamente para morrer, ou que sofreria novamente, ou que obedeceria novamente. Mas sobre os pregos, até o último centavo, o resgate de todos os seus eleitos foi pago, e um recibo da dívida inteira foi dado a eles. Cristo cravou a cédula em sua cruz e disse: está feito, está feito. Tenho tirado a cédula das ordenanças e a cravei na cruz. Quem é que condenará meu povo? Ou quem é que o acusará? Pois eu, como uma nuvem, apaguei suas transgressões, e como uma densa nuvem, os seus pecados. E quando Cristo pagou este resgate, fez tudo sozinho. Ele era singular para este fim. Simão, o cirineu, poderia carregar a cruz, mas não poderia ser pregado nela. Aquele sagrado ciclo do Calvário foi guardado para Cristo somente. Havia 2 ladrões com ele ali, homens injustos, a fim de que ninguém pudesse dizer que a morte de 2 justos ajudou o Salvador. 2 ladrões foram pendurados ali com ele, para que os homens pudessem ver que havia majestade em sua miséria e que ele podia perdoar homens e mostrá-los a sua soberania até mesmo enquanto morria. Não havia um justo sequer para sofrer. Nenhum discípulo participou da sua morte. Pedro não foi ali arrastado para ser decapitado. João não foi pregado na cruz lado a lado com ele. Ele foi deixado ali sozinho. Ele diz: eu pisei o lagar sozinho, e não havia ninguém do povo comigo. Toda a terrível culpa foi colocada sobre os seus ombros. Todo o peso dos pecados do seu povo foi posto sobre ele. Quando Cristo parecia cambalear sob esse peso: Pai, se possível, mas, novamente endireitado, diz: todavia, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Toda a punição do seu povo foi destilada em um cálice. Nenhum lábio mortal poderia tomar dele mais do que um único gole. Quando ele o levou aos seus próprios lábios, era tão amargo que esteve perto de rejeitá-lo. Passe de mim este cálice. Mas seu amor pelo seu povo eleito, dado a ele pelo Pai, era tão forte que ele o segurou em ambas as mãos e, em uma espantosa síntese de amor e aridez da condenação, ele tomou. Por todo o seu povo, ele o tomou completamente e tudo suportou, tudo sofreu, de modo que agora e para sempre não há chamas do inferno para os eleitos, nem um mínimo tormento. Eles não possuem aflições eternas. Cristo sofreu tudo o que eles deveriam sofrer
e agora eles devem e avançarão livres. Todo o trabalho foi inteiramente completado por ele, sem o auxílio de ninguém. E note novamente que isso foi aceito. Na verdade, foi um resgate considerável. O que poderia ser a ele igualado? Uma alma profundamente triste até a morte, um corpo despedaçado pela tortura, uma morte do tipo mais desumano, e uma agonia de um caráter tal que lábio algum pode descrever, nem pode a mente humana imaginar seu horror. Foi um preço considerável, mas digam, ele foi aceito? Houve preços pagos algumas vezes, ou ainda propostos, que nunca foram aceitos pela parte a quem foram oferecidos, e, portanto, o escravo não foi libertado. No entanto, este foi aceito. Quando Cristo declarou que pagaria a dívida de todo o seu povo, Deus enviou um oficial para prendê-lo, a fim de encaminhá-lo para isso. O oficial o prendeu no jardim do Getsêmani e, prendendo-o, encaminhou ao tribunal de Pilatos, ao tribunal de Herodes e ao tribunal de Caifás. O pagamento foi feito e Cristo foi sepultado. Ele foi trancado ali em uma vil masmorra até que o recebimento do pagamento fosse ratificado no céu. Ele ali repousou em seu túmulo durante uma porção de 3 dias. Foi declarado que a aceitação seria assim. O fiador seguiria seu caminho assim que o compromisso da sua fiança estivessem cumpridos. Agora, imagine o Cristo sepultado. Ele está no sepulcro. É verdade que pagou toda a dívida, mas o recibo ainda não foi dado. Ele está adormecido naquele túmulo apertado, preso com um selo em uma enorme pedra. Ele dorme ainda em seu sepulcro. Não foi ainda a aceitação dada por Deus. Os anjos ainda não desceram do céu para dizer: o trabalho está cumprido. Deus aceitou o sacrifício. Agora é a crise deste mundo. Ele está suspenso, trêmulo na balança. Aceitará Deus o resgate ou não? Veremos. Um anjo vem do céu com um colossal esplendor. Ele faz com que a pedra deslize da sua frente e saia o cativo sem nenhuma algema em suas mãos. Com os trajes sepulcrais deixados para trás, ele está livre para nunca mais sofrer, nunca mais morrer. Agora, se não tivesse Cristo pagado a dívida, ele nunca teria sido posto em liberdade. Se Deus não aceitasse seu sacrifício, ele estaria no sepulcro neste momento. Ele nunca ressurgiria dos mortos. Mas sua ressurreição foi a garantia da sua aceitação por Deus. Ele disse: eu tinha uma reclamação sobre você para este momento. Agora ela está paga. Tome o seu caminho. E a morte entregou o seu cativo real, a pedra foi rolada para o jardim e o vitorioso saiu, levando cativo o cativeiro. E além disso, Deus deu uma segunda prova da aceitação, pois ele tomou novamente seu filho primogênito aos céus e o colocou à sua destra, muito acima de qualquer principado ou potestade. E isso significava dizer: sente-se no trono, pois tendes feito o ato eficaz. Todos os teus trabalhos e todas as tuas misérias foram aceitos como resgate dos eleitos. Pense que grandiosa visão deve ter sido quando Cristo ascendeu à glória. Que nobre comprovação da aceitação do seu Pai deve ter sido. Você não acha que vem a cena na terra? É muito simples. Alguns poucos discípulos estão em pé sobre uma colina e Cristo se eleva no ar lenta e solenemente, como se um anjo apressasse o seu caminho de forma suavemente gradual, como uma névoa exalada do lago até o céu. Você pode imaginar o que está acontecendo mais acima? Pode, por um momento, conceber como, quando o poderoso conquistador adentrou pelas portas do céu, os anjos o receberam. Como dizem os versos, trouxeram sua carruagem do alto para o seu trono carregá-lo. Suas asas triunfantes bateram e clamaram: está feito o glorioso trabalho. Imagine quão alto foram os aplausos quando ele entrou pelas portas do céu. Você pode imaginar como os anjos se apertavam para observar de seu voo como ele vinha conquistando. Pode ver Abraão, Isaque, Jacó e todos os santos remidos virem para contemplar o Salvador e Senhor.
Eles haviam desejado vê-lo e agora seus olhos o contemplam em carne e sangue. Aquele que venceu a morte e o inferno. Você pode vê-lo com o inferno à roda dos seus carros, com a morte arrastada como um cativo pelas ruas reais do céu. Oh, que espetáculo ali naquele dia! Nenhum guerreiro romano jamais teve um triunfo tal. Ninguém jamais viu uma visão tão majestosa quanto aquela. A pompa de um universo inteiro, a realeza de toda a criação, querubins, serafins e todos os poderes criados intensificaram aquela manifestação. E o próprio Deus Pai, o Eterno, totalmente o coroou quando apertou seu filho ao peito e disse: muito bem, meu filho amado. Tu terminaste a obra que te dei a fazer. Descanse aqui para sempre, meu único aceito. Ah, mas ele nunca teria aquele triunfo se não tivesse pagado toda a dívida. A menos que seu pai tivesse aceitado o resgate, ele nunca teria sido tão honrado. Mas porque foi aceito, ele obteve tanta honra e toda glória. Até agora então, concernente à sua perfeita redenção.